Boa noite, Frontline! Cara, que culto bom, juntando aqui a nossa base, o Biuan, hoje num dia de alegria, porque ontem tivemos, né, o primeiro Outside, né, que é o evangelismo. Cara, foi uma bênção, pude estar lá próximo, né, acompanhar. Calma aí, galera, só o toque. Beleza, show. Foi. Cara, foi uma bênção ontem, pude acompanhar a galera lá, né, onde a gente viu jovens e adolescentes sendo voz de Deus. Gente, vários processos, né? Pronto. Fechou? Ontem pude acompanhar lá a galera no Outside, né? A gente começou a conquistar aquele ambiente do Engenhão, onde a gente começou a cravar ali a bandeira de Jesus, né? Então eu estava falando com eles ontem, né? A gente vê ali tantas bandeiras sendo cravadas naquele lugar, né? Seja de um ambiente de um baixo gourmet, né? Pô, tinha uma sopa lá que tinha uma fila quilométrica que me deu até vontade de comer, só pelo tamanho da fila, que devia ser bom pra caramba aquela sopa. Então a gente vê ali uma bandeira ali de exercício sendo cravada ali, né? Mas a gente teve a oportunidade de começar a cravar a bandeira de Jesus naquele lugar, né? Então, se nós estamos aqui nessa região, que possamos ser voz de Deus para alcançar pessoas ali, que foi, né, como aconteceu ontem, né? Onde a gente num ambiente ali onde pessoas visualmente estão fazendo aquele exercício, estão ali compartilhando ali aquele momento off com o pessoal, né, comendo alguma coisa e tudo mais. Mas quando a gente começou a conversar com algumas pessoas, algumas feridas foram expostas ali. Pessoas falaram sobre suas dores, sobre suas perdas, sobre algumas dores, às vezes, que com os amigos que estavam ao lado, eles não tinham compartilhado. E naquele momento nós pudemos orar por isso. Então, que seja o primeiro de muitos, e quem não foi, pode estar no próximo. Procure a Aninha, né, que é a nossa líder do Line Outside aqui, né, que é o nosso evangelismo. Então, para vocês estarem na próxima ação que a gente vai fazer, tá bom? Galera, dando continuidade ao que a gente está falando, né, que é o poder da mesa. Hoje, tendo a companhia maravilhosa dos nossos adolescentes, né, a gente está falando, no primeiro encontro, a gente falou sobre como Deus, ele via a mesa, né? A mesa não é somente um móvel para Cristo. A mesa está desde o início, desde o Éden. E ali a gente pôde ver no primeiro encontro que a mesa era um plano de vida que ele tinha para nós, né? E no segundo encontro a gente falou como ele restaura alguém que estava fora dessa mesa, através da sua graça. Que a gente não tem o poder de ser restaurado sozinho, somente através da presença dele na nossa vida, através da graça dele, nós somos restaurados. E hoje a gente vai falar sobre algumas mesas que marcam a nossa vida. Mesas, por exemplo, uma mesa de aniversário. Hoje as mesas de aniversário tem aqueles grandes temas, né, onde tem as bolas, tem cachos de bola, bola menor, maior, metálica, bola dentro da bola. Tem vários tipos de mesas de aniversário hoje, né? Eu sou mais relíquia, né? Eu vou falar, estou ficando velho, anos 90. Cara, anos 90 era aquele bolo cheio de glacê, aquelas bolinhas pequenininhas quebra-dente. Quando mordia o pedaço do bolo, quase que caiu o dente junto, né? Então, mas são mesas que marcaram, né, do meu aniversário, a dedicação que meu pai, minha mãe, minha família tinha de estar ali preparando aquele ambiente. Mesas também de reconciliação, né, no qual ali a gente estava às vezes chateado, magoado, né, alguma pessoa que nos feriu, ou nós que ferimos algumas pessoas, né, e depois que sentamos, conversamos, nós tivemos a reconciliação daquele relacionamento. Mesas onde alguém deu uma notícia que mudou tudo. Eu lembro do dia que a Renata deu a notícia que a Radassa viria, né? Onde eu seria pai, então aquilo ali mudou tudo na minha vida também. Uma mesa também vazia de alguém que foi embora. Essa mesa relata ali uma saudade, né? Aquele sentimento de, caramba, eu queria ter mais um tempo com essa pessoa. Né, aquela carência, aquela falta. Mesa nunca é só mesa. A mesa
ela revela ali um relacionamento. E talvez uma das coisas mais difíceis que hoje a gente enfrenta, desafio, é permanecer à mesa. Porque a gente vive cansado demais. A gente vive cansado mentalmente, vive cansado emocionalmente, vive cansado de ter que provar tudo para todo mundo o tempo inteiro. E quando estamos cansados, é que nós começamos a murmurar. Eu lembro que foi assim no deserto. Aquele povo, ele estava indo para a terra prometida, mas o cansaço fizeram eles esquecerem para onde eles estavam indo. E aí o problema naquele cenário nunca foi só a areia, o deserto ali, o problema do grande deserto deles não foi só a areia. O problema para eles foi o coração cansado. Porque até indo para um lugar bom, a gente reclama. Eu lembro um retiro de carnaval no qual a gente estava ali empolgado de viver aquele ambiente de retiro de carnaval. A gente se preparou para ir antes, saímos cedo nos nossos trabalhos, pegamos o carro, vamos antes para já estar orando, santificando o local, aproveitar também daquele ambiente ali também. Mas o sítio, ele ficava em Itaboraí. E antes de chegar no sítio tinha o trânsito da BR. E meu amigo, que trânsito naquele ano. A polícia fechou a BR, a gente ficou literalmente parado na BR. Onde eu tive que pegar alguns atalhos por dentro de São Gonçalo. Quem conhece São Gonçalo aqui, só a glória. Faixa de Gaza ali é, nada. E a gente foi cortando por dentro de São Gonçalo ali, sendo guiados pelo Google Maps. Nossa bateria de celular descarregou. Aí a gente pegou, parou num posto, começamos a carregar o celular da Renata, que a gente tinha acabado de comprar. Na correria de chegar logo no local, a gente esqueceu o celular no posto. E a gente só foi lembrar, assim, depois de um tempinho. Graças a Deus, voltamos lá e o celular estava lá. Mas a gente pôde ver nesse cenário que a batalha espiritual ela já começou antes. E essa batalha espiritual que começou antes é comum de acontecer, onde a gente começa a se cansar. Porque o que a gente ia viver naquele retiro era real, a gente ia viver algo que ia transformar vidas e aconteceu, vidas foram transformadas. Mas antes de acontecer o que aconteceu naquele retiro, tinha o abençoado trânsito da BR. E desde que a gente pegou aquele trânsito, a gente veio reclamando até chegar o retiro, até chegar ao sítio do retiro. O povo do deserto, aconteceu isso, a terra prometida era real. Mas o povo de Israel, antes de chegar na terra prometida, existia o deserto, e eles reclamaram. Porque o deserto é um lugar de incerteza. É um lugar onde nós não controlamos muita coisa. É um lugar onde nós não sabemos exatamente como vai ser o amanhã. Só que existe algo lindo nessa história do povo de Israel. Porque antes do deserto, antes da terra prometida, teve o sangue do cordeiro. Porque enquanto o Egito ele vivia a morte dos primogênitos, quem estava dentro da casa, marcada pelo sangue do cordeiro, estava seguro. O anjo passava, mas ele não entrava. O sangue protegia aquela casa. E aquilo apontava para Jesus. Séculos depois, o outro cordeiro sentaria à mesa. Mas dessa vez, não para apontar um caminho, para ser o caminho. E é sobre esse momento que nós vamos falar hoje, que é a mesa da ceia antes da crucificação de Cristo. E o texto de base hoje que vamos falar está em Lucas 22, 7 ao 21. Se puderem abrir a Bíblia de vocês. Lucas 22, versículo 7. Todo mundo abriu?
Amém? A palavra de Deus nos diz assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com eles os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: este é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, no qual, meu Pai, podemos aqui, Senhor, conversar, meu Pai, e aprender um pouco mais, Senhor, sobre o Teu Evangelho, Senhor, sobre a Tua Palavra, Senhor. Meu Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, que já é real nesse lugar, Senhor, continue, Senhor, guiando, Senhor, cada palavra que for falada aqui, Senhor. Meu Pai, que não seja nada, Senhor, do meu coração, Senhor, nada da minha mente, Senhor, e sim, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor, para cada um aqui, Senhor. Meu Pai, que os corações e mentes, Senhor, se tornem um ambiente, Senhor, fértil, Senhor, um solo fértil, Senhor, para receber, Senhor, a semente, Senhor, que é a Tua Palavra. É a oração que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. E aqui, nessa palavra, o primeiro ponto que eu queria falar para vocês é que Jesus, ele senta à mesa como homem. Essa passagem que acabamos de ler, Jesus está na última ceia. Na última ceia, como ele falou aqui. E então, ele sabia tudo o que iria acontecer dali para frente. E ainda assim, ele decide sentar à mesa. Jesus sabia quem iria negar. Jesus sabia quem iria fugir. Jesus sabia quem iria trair. E mesmo assim, ele reparte o pão com todos os seus discípulos. E isso é uma coisa que, lendo, mexeu muito comigo, porque nós temos dificuldade de sentar até com quem fala mal da gente. Nós, rapidamente, quando encontramos alguém que falou mal da gente, a gente muda de calçada. A gente sai de um grupo de WhatsApp porque a gente não gostou de alguma palavra que foi lançada. A gente bloqueia aquela pessoa nas nossas redes sociais, dá um follow. A gente corta a relação. Mas Jesus, ele escolhe sentar à mesa. Porque a mesa dele não funciona como a nossa mesa. A nossa mesa, ela seleciona. A de Jesus, ela acolhe. E como falamos na semana passada, podemos ver aqui claramente o que diz no Evangelho de João: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus não veio distante. Ele aqui nessa mesa, ele vem compartilhando a sua humanidade. Ele sentiu fome, ele sentiu dor, ele sentiu cansaço. Mas ainda assim, tem gente que olha para Jesus como alguém inalcançável. Mas ele escolheu viver perto de nós. Essa semana eu estava lá na célula Maranata, e uma das perguntas do Casa de Fé foi para quem que nós confessávamos os nossos pecados. E aí todo mundo foi falando: poxa, eu confesso para Deus e para mais alguém.
Mas teve uma jovem que foi muito corajosa. Ela falou um ponto que em algum momento todos nós já pensamos: que Jesus é alguém ali que é inalcançável, ele é soberano, ele é grandioso, e a gente se sente constrangido de falar o nosso pecado para ele. Em algum momento nós nos sentimos assim. Mas na mesa de Jesus, ninguém é maior que ninguém. A mesa de Jesus, ela traz um nivelamento. E ali naquela mesa, enquanto Jesus fala sobre crucificação, os discípulos eles começam a falar sobre quem era maior no reino, qual era a sua posição. Jesus falando de cruz, eles falando sobre posição no reino. E aí a gente começa a pensar: pô, cara, aqueles discípulos todos vacilões, né? Pô, Jesus estava ali na última ceia. Pô, os caras, em vez de aproveitar aquilo ali, ficava falando ali sobre quem é maior, quem é menor. Nada a ver. Mas se a gente colocar nossa mão na consciência um pouquinho, a gente vai começar a observar que essa atitude parece muito com as nossas atitudes hoje. Porque nós procuramos saber quem aparece mais, nós queremos saber quem é mais reconhecido pelo que faz, nós queremos saber quem tem mais seguidores, que se destaca. Nós queremos saber quem tem mais espaço para receber pessoas, e ali cria um destaque para aquela pessoa. A mesa de Jesus veio para todo mundo. Ali tinha pescador, ali tinha cobrador de imposto, ali tinha zelote, ali tinha traidor. Gente completamente diferente uma da outra. Completamente. O zelote, ele odiava o cobrador de imposto. Nada naquele mundo poderia fazer eles sentarem numa mesma mesa. Mas eles não estavam sentados na mesma mesa porque eles torciam para o mesmo time, eles gostavam de comer a mesma coisa, eles curtiam o mesmo filme, eles seguiam a mesma série. Eles sentaram na mesma mesa por Jesus. Nós temos mania de transformar o erro de alguém na identidade dela. Caraca, lá vem aquele mentiroso. Ih, aquele maluco ali, problemático pra caraca. Putz, aquele cara ali nunca muda. Mas Jesus, ele olha diferente. A gente sentencia, mas Jesus restaura. Porque na mesa de Jesus até o traidor ele é servido. Isso aqui talvez seja uma das coisas mais difíceis do Evangelho. Jesus sentou na mesa e Judas estava ali. Jesus sabia que ele ia trair, mas mesmo assim ele compartilhou o pão com ele. Isso daqui é graça de Deus. Que até o último momento, Judas, que seria o traidor, ele foi tratado como amigo. Foi chamado da mesma forma que João, que era o mais amado. Jesus, ele não humilha Judas na frente dos outros. Jesus, ele não expõe, não ridiculariza. Ele serve com amor. Isso é muito louco porque quebra totalmente a nossa lógica. A nossa tendência é que se me machucou, meu amigo, vai tomar pior. É olho por olho, dente por dente. Se errou comigo, acabou agora. Mas Jesus, ele continua oferecendo pão. Mesmo para quem traiu, mesmo para quem ia negar, mesmo para quem ia fugir. Tem gente aqui
pulando de mesa em mesa. Troca de igreja, troca de liderança, troca de relacionamento, troca de ambiente, porque está procurando um lugar onde sinta ser honrado do jeito que ela quer ser, e não do jeito que ela merece. Mas toda mesa saudável, ela gera um desconforto, em algum momento. Porque relacionamento verdadeiro, ele confronta os excessos da nossa vida. Às vezes a pessoa não saiu da igreja, não saiu daquele lugar porque machucaram ela. Saiu porque não suportou ela ser tratada, ser curada, ser moldada. Nosso orgulho, ele nos tira de mesas muito importantes. E deixa eu te falar uma coisa. Se a gente vive procurando no Evangelho algum lugar que somente nos agrade e não nos confronte, cara, desculpa te decepcionar essa noite, mas você nunca vai achar, você está perdendo tempo. Porque o Evangelho, ele vai nos confrontar, ele vai nos moldar, porque nós devemos ser cristãos. Cristãos são pequenos cristos, o exemplo do nosso Senhor e Salvador. E não tem como o Evangelho, ele se adaptar a você, mas tem como você se adaptar ao Evangelho. Entenda que o que alimenta a mesa de Jesus é a graça. Naquela mesa da ceia a gente pode ver pão, pode ter vinho, mas o alimento mais importante ali era a graça. Nenhum daqueles, eles mereciam estar naquela mesa. Pedro ia negar, Judas iria trair, os outros iriam fugir. Mesmo assim, Jesus reparte o pão com eles. Se eles soubessem o que Jesus sabia que ia acontecer, aquele cenário seria diferente, porque nós funcionamos por mérito, mas Jesus, ele funciona por graça. A graça fala para nós, senta aqui. E a gente fala, não, mas caraca, ontem eu estava errando. A graça vai te falar, senta aqui. Poxa, mas ontem eu estava falando mal. Cara, senta aqui. Poxa, mas ontem... Irmão, senta aqui. Não tem como você sentar na mesa com Jesus e permanecer a mesma pessoa. Aonde Jesus entra, a bagunça ela não habita. Ele arruma, ele restaura, como falamos na última semana. Ele transforma. Nada alimenta mais a nós do que a graça de Deus. Paulo, ele vai escrever, a tua graça me basta. E nesse momento, Paulo não estava no êxtase da vida dele. Paulo não estava ali ganhando rios de dinheiro. Paulo não estava extremamente satisfeito com tudo realizado. Nossa, Deus derramou todas as bênçãos dele na minha vida. Não, Paulo estava preso quando ele escreveu isso. Sem conforto, sem liberdade, mas cheio daquilo que realmente sustenta a nós, a graça de Deus. Hoje nós vemos pessoas que estavam caminhando conosco, vivendo algo extraordinário de Deus na vida dela, sendo totalmente usada, mas em algum momento, troca estar no banquete de Deus com Cristo por migalhas do mundo. Jesus oferecia a mesa e Judas escolheu as migalhas das 30 moedas.
Trocamos presença de Deus por validação humana. Trocamos graça divina por aprovação humana. Trocamos relacionamento por aparência. E nós vamos vivendo emocionalmente vazios, tentando nos alimentar daquilo que não nos sustenta, tentando viver de migalhas. A rede social não sustenta a tua alma. O teu status não sustenta a tua alma. O reconhecimento dos outros não sustenta a tua alma. Somente Jesus nos sustenta. E o mais triste é ver pessoas que já experimentaram isso, aceitando as migalhas do mundo. Essa semana, o líder de célula da minha mãe me ligou, me zoando, falando: então quer dizer que o Paulinho já quase entrou em coma alcoólico, quase perdeu a vida. Cara, eu fiquei muito feliz de ver minha mãe se abrindo na célula. Até comentei com a Renata, né, que ela se sentiu segura para se abrir. Mas isso me lembrou desse momento da minha vida, no qual eu escolhi viver das migalhas do mundo do que do propósito, do banquete que Deus tinha para a minha vida. E por que eu estou falando isso para vocês hoje? Porque na mesa de Jesus o pão, ele passa por mãos diferentes. E Deus usou pessoas para me resgatar desse cenário, assim como Ele pode usar você. Mas para que Ele use a você, precisamos ser um povo de mãos limpas. O pão, ele saía da mão de Jesus, ele passava pela mão do zelote, depois chegava na mão do cobrador de impostos. Como a gente falou aqui, isso naquela época era algo impossível de acontecer, meu irmão. O zelote passar o pão para o cobrador de impostos. Mas por que aquele pão passava por mãos assim, que seriam naturalmente inimigas? Porque eles estavam ali pela graça de Deus. E o que tem passado pela nossa mão hoje? Porque o que passa pela minha mão pode afetar a vida do outro. Por isso, naquela época, eles lavavam as mãos antes de partir o pão. Não era porque era higiênico, era porque eles entendiam que o que estava neles podia afetar o próximo. E que venhamos ser povo de mãos limpas, que não saiam das nossas mãos algo carregado com amargura, inveja, impureza, mas que carregue graça. Porque a mesa de Jesus, ela continua posta. Essa é a parte mais linda desse evangelho. Mesmo a gente errando, mesmo a gente escolhendo viver por migalhas, Deus ainda continua com a mesa posta para nós voltarmos, para nós sermos restaurados pela graça dele. Jesus sabia ali quem estava, que ia traí-lo, mas ele coloca mais um prato à mesa, porque a mesa de Jesus sempre tem lugar para alguém. Tem lugar para quem está chegando hoje, tem lugar para quem está voltando, tem lugar para quem está cansado, tem lugar para quem está ferido, tem lugar para quem se afastou, tem lugar até para quem não entende porque está aqui hoje. A mesa, ela continua posta. E o olhar de Jesus fala: tem lugar para você. Talvez o que te trouxe aqui hoje te afaste de qualquer outro lugar, mas Jesus, ele continua te chamando para a mesa dele. Talvez as pessoas já desistiram de você, talvez até você já desistiu de você, mas Jesus não. E hoje, se essa mensagem faz sentido para você, não porque foi bonita, não porque, poxa, foi um texto tão marcante,
Mas porque Jesus começa a parecer real para você, é porque o Espírito Santo está te mostrando que Ele é real. Cristo é real, não é emoção, não é invenção, não é sentimento. Cristo é real. Hoje Ele continua te puxando a cadeira e falando: senta aqui comigo. Queria pedir que o louvor subisse. Queria pedir para você baixar suas cabeças, fechar os olhos nesse momento. Nesse momento, tire esse tempo para você. Comece a pensar em algum alimento que passou pela sua mão e você pode afetar alguém, acabou ferindo alguém, acabou transferindo algo que não era necessário. Tire esse momento para você. E se você entendeu que tem um tempo que você saiu dessa mesa, não fisicamente, você pode ter continuado aqui dentro da igreja, mas você continuou ouvindo mais distante de Deus, continuou cantando mais vazio, continuou vivendo mais sem a presença de Deus. Talvez ninguém percebeu, mas você percebeu. Você sabe que você esfriou, você sabe que você se afastou, você sabe que aos poucos foi trocando o banquete da graça por simples migalhas do mundo. Mas hoje Jesus não está te apontando, Ele está te chamando de volta para a mesa dele. E o mais forte é que Ele sabia de tudo que aconteceu, e mesmo assim Ele deixou um lugar separado para você. Porque na mesa de Jesus a graça ela sempre foi maior do que o pecado. Talvez você tenha entrado aqui hoje cansado, sobrecarregado, cansado da vida, cansado emocionalmente, de tentar preencher o coração com coisas que não te sustentam. E hoje Jesus está falando com você: para de tentar sobreviver de migalha, tem lugar na mesa para você. Quero também falar com alguém que nunca entregou a vida verdadeiramente para Jesus, mas quer tomar essa decisão hoje. Essa decisão não é sobre religião, não é uma aparência para nós sabermos que você entregou a vida para Jesus, não é um costume de igreja, isso é um relacionamento que Deus constrói agora com você, e Ele quer caminhar junto contigo. Hoje Jesus está te convidando para perto dele. E se hoje você entende que precisa voltar, ou precisa entregar a sua vida pela primeira vez e a última para Jesus, que você precisa voltar pela última vez, não importa quantas vezes você voltou, agora vai ser a última vez. Eu te peço que faça essa oração comigo. Senhor Jesus, hoje eu entendo que o Senhor nunca desistiu de mim. Mesmo conhecendo as minhas falhas, meus pecados, minhas quedas, o Senhor continuou deixando um lugar na mesa para mim. E hoje eu volto, Senhor. Volto para a Tua presença, volto para o Teu amor, para a Tua graça. Perdoa os meus pecados, Pai. Perdoa as vezes que eu escolhi viver distante de Ti. Me perdoa quando eu procurei no mundo aquilo que só existe em Ti. Hoje eu entrego a minha vida ao Senhor e peço: transforma o meu coração.
Me ensina a permanecer na tua mesa. Me ensina a viver contigo todos os dias. Jesus, eu te recebo como meu Salvador e Senhor. E hoje eu começo uma caminhada contigo. Em nome de Jesus.